Oi, tudo bem? Que tal? Hoje nós vamos começar a estudar a evolução, um assunto muito interessante. Vamos começar então com o histórico e seus conceitos, o fixismo e as evidências e teorias evolutivas. Sobre o histórico e sobre os conceitos, podemos começar falando sobre o que é fixismo e o que é evolucionismo. Fixismo é um conjunto de ideias que explica que a Terra, o universo e os seres vivos foram criados por uma entidade, um Deus, né? Ou no caso, existe o cristianismo, o budismo, enfim, uma série de religiões que explica isso. E na evolução, o conceito de evolução seria, no caso, a mudança gradativa, a origem gradativa das coisas e da vida. Até o século XIX se imaginava que tanto o planeta Terra, quanto o universo e quanto a vida seria criado por Deus. Era essa a ideia mais importante, era essa a ideia que se tinha. Até que a ciência, por outro lado, começou a fomentar e a questionar isso. Então, de um lado, o clero e todos os padrões religiosos informando e passando através do tempo que o universo e a vida foi criada por Deus, e isso independe de cada religião. E por outro lado, a ciência começa a questionar isso e dizer: que Deus? Onde está Deus? E será que foi mesmo por Deus? Muito bem. Então, todo mundo que pensava sobre criacionismo era um fixista. O que é o criacionismo? É aquilo que eu já te coloquei. A ideia de que tudo foi criado por Deus. E como tudo foi criado por Deus, isso era imutável, ou seja, não mudava. E aí começaram a chamar ao conjunto de ideias, né, a filosofia cristã, ou a filosofia de criação das coisas por um ente divino, de fixismo. Fixismo porque as coisas são fixas, não mudam. Só para ter uma ideia, o leão que existe hoje é o leão de não sei quantos anos atrás. O homem que existe hoje é o mesmo de não sei quantos anos atrás. Ou seja, sempre fomos iguais e sempre seremos iguais. Por outro lado, existe uma escala natural da vida. Ou seja, existem algumas informações que começaram a se tornar evidentes, né? E com o intelecto, e com a ciência, e com muitos cientistas colocando em prática isso que eles estavam estudando, começaram a questionar: será que as coisas são realmente fixas? Será que a vida realmente ela é fixa ou ela sofre mudanças? Então, essa pergunta simples e boba começou a colocar em xeque, né, a ideia única de que não, tudo foi criado por Deus, ou pelo menos, não que Deus não tenha criado, mas que as coisas seriam fixas realmente. Por ironia do destino, existia um pesquisador chamado Carl Linneu. Esse indivíduo, ele era um fixista, mas ele vai desenvolver uma série de regras que vão classificar os seres vivos. O que tem a ver isso com a nossa aula? O homem tem a mania de classificar tudo. Classificar e classificar. Classificar a sociedade, classificar uma estante de supermercado, classificar os carros, enfim. E Linneu começou a classificar os animais e as plantas. Criou um conjunto de regras de classificação chamada de sistema taxonômico de Linneu. Onde está a família, onde está o reino, etc, etc. Só que Linneu, ao mesmo tempo que classificava, aumentava a pressão contra a igreja. Como? Você classificando os seres vivos, você começava a perceber que tinha muitos seres vivos parecidos entre si. E como poderiam existir tantos seres parecidos entre si? Essa era a pergunta, essa era a grande dificuldade da religião ou do fixismo responder. Então, o que vai acontecer é que, por mais que Linneu tente dizer, os seres vivos podem ser classificados e agrupados, mas eles são fixos, a coisa não mais se explicava dessa forma. Mas no século XVIII, o avô de Charles Darwin, isso mesmo, o avô do grande Charles Darwin, o Erasmo Darwin, esboça a primeira ideia importante sobre a evolução, onde ele coloca que a variação do ambiente provoca mudanças, respostas nas estruturas do organismo. Ele não sabia ainda muito bem o que estava acontecendo, porque a evolução, as teorias evolutivas estavam então nascendo, né, na cabeça dos pesquisadores. Mas ele vai então começar a desenhar a grande teoria evolutiva que o seu neto depois, o Charles Darwin, vai anunciar ao mundo no livro que ele escreve, A Origem das Espécies. Mas nesse intervalo, antes de Erasmo, surge Jean-Baptiste Lamarck. Lamarck vai, de uma vez por todas, fundar a evolução.
Ele propõe uma série de hipóteses e duas das suas hipóteses, duas das suas teorias, ganham o mundo e encharcam o mundo científico com indagações. E pela primeira vez, a religião ou as teorias criacionistas são realmente colocadas em xeque. Lamarck dizia que o ambiente o tempo todo sofria mudanças e essas mudanças transformavam os seres vivos. Desse modo, colocando, ele dizia então o seguinte: os seres vivos se transformam para se adaptarem ao meio ambiente que está o tempo todo se transformando. Isso era um punhal no coração dos criacionistas, que diziam que não, os seres vivos existem sempre do jeito que são, e quando surge uma nova espécie é porque Deus cria essa nova espécie. Lamarck então dizia o seguinte: um ambiente em mudança altera as necessidades de um organismo, que responde alterando o seu comportamento, usando mais alguns órgãos do que outros. Isso ele organizou numa teoria chamada uso e desuso, que a gente vai ver daqui a pouco em teorias evolutivas. No contraponto de Lamarck, ou seja, no outro lado da história, temos Charles Darwin, um dos maiores cientistas que já surgiram na Terra. Um dos maiores cientistas por quê? Porque ele conseguiu juntar toda a biologia sobre uma teoria. Tudo em biologia se explica por evolução e seleção natural, que é a sua base teórica. Darwin criou a ideia de seleção natural dos seres vivos. Aquele mais bem adaptado sobrevive e o que não estiver bem adaptado, esse é extinto. Ele conseguiu isso, ele se tornou famoso, ele conseguiu isso quando ele divulgou o seu livro A Origem das Espécies. Contemporâneo a Darwin, ou seja, vivendo no mesmo período de Darwin, tinha um outro pesquisador, menos famoso, mas tão importante quanto, chamado de Gregor Mendel, um padre, um monge, que vai então desenvolver uma série de estatísticas e com isso ele vai desvendar os mistérios da hereditariedade, fundando assim a genética, aquela que talvez seja a ciência ou a área da ciência, junto com a informática, que mais progrediu nos últimos anos e que mostra horizontes que não têm limites. Com a genética, pôde-se explicar, inclusive, falhas nas ideias de Darwin e nas ideias de outros pesquisadores quanto à evolução. A genética vem agregar as ideias, vem somar aos fundamentos da evolução. Tudo bem? Então, com a manipulação do DNA, com o conhecimento da hereditariedade, a evolução se torna mais ilustrativa, mais entendível, mais aceitável. Nesse momento, no momento em que Mendel é descoberto, no momento que os trabalhos de Mendel e a genética é descoberta, um novo punhal é dado no coração dos criacionistas, porque agora nós teríamos a matéria-prima da vida e ajudando a explicar as diferenças que os seres vivos sofrem ao longo do tempo. Em 1865, Mendel divulga seus trabalhos, a lei da transmissão dos caracteres hereditários. Mendel dizia que que as nossas características estavam escritas nos nossos fatores, que hoje nós sabemos que esses fatores são os genes. Muito bem, Mendel foi esquecido. Darwin tinha na sua estante o livro de Mendel que explicava a genética, mas ele não leu, ou não leu atentamente, não sacou a grande importância desse livro de Mendel. Conclusão: Darwin não conseguiu explicar algumas das suas ideias porque ignorou Mendel. Mas aí, em 1900, um outro pesquisador, Hugo de Vries, ele vai pegar os trabalhos de Mendel e reformular, reestudar esses trabalhos todos e vai divulgar para o mundo: olha, a genética realmente é verdadeira e é importante que se estude. Com os trabalhos de Mendel, com a genética na mão, Hugo de Vries consegue sacar, consegue entender, consegue vislumbrar e propõe a teoria da mutação. Pronto. Agora a humanidade tinha uma das maiores armas para a explicação de por que as características mudam. Bea, vem cá, Bea. Vem aqui, Bea. Vem cá, Bea. Rapidinho, Bea. Eis o mistério. Vejam este ser completamente disforme e este ser completamente perfeito. Como dois seres da mesma espécie, Homo sapiens, são tão diferentes.
tirando a sacanagem de lado, né? Como que o BA é o BA e o Fernando é o Fernando, tão diferentes? Hugo de Vries, então, dizia o seguinte: os genes que estão nesse corpo, embora muito parecidos com os genes que estão nesse corpo, eles vão sofrendo pequenas diferenças, pequenas mudanças. Com o passar dos milhões de anos, essas mudanças vão se sentindo nos organismos e as espécies, então, vão sofrendo as suas mudanças. Valeu, Bea? A teoria da mutação vai ser a maior arma a favor da evolução. Com a teoria da mutação, vai se propor uma nova ideia de evolução. Se junta a ideia de seleção natural de Darwin com a ideia de teoria da mutação do Hugo de Vries e se propõe uma nova hipótese, o neodarwinismo, que a gente vai ver daqui a pouco lá na frente. Para ajudar a comprovar que a evolução existe, um matemático, Hard, e o médico, Heimberg, propõem o teorema de Hardenberg. Um teorema fantástico, muito simples, que através de cálculos matemáticos vão dizer o seguinte: a evolução não existe dentro de algumas condições e ela vai existir dentro de outras condições. Então, o teorema de Hardenberg propõe um pensamento ao contrário. Eles vão mostrar matematicamente que se determinados fatores evolutivos não estiverem presentes, a mutação não ocorre. Se esses fatores evolutivos estiverem presentes, como no planeta Terra estão, a evolução ocorre. E tu sabe, quanto à matemática, dificilmente se refuta alguma coisa. Então a evolução agora começa a tomar um desenho de ciência, né, exata, vamos dizer assim. A genética proposta por Mendel, as mutações propostas por De Vries, mas a ideia de seleção natural proposta por Darwin, tudo isso vai se juntar num teorema matemático chamado de Heisenberg, e que vai provar que a evolução realmente existe. Em uma população infinitamente grande, em que os cruzamentos ocorrem ao acaso e sobre o qual não há atuação de fatores evolutivos, as frequências genéticas e genotípicas permanecem constantes ao longo das gerações. Não há evolução das espécies nas seguintes condições: quando uma população for infinitamente grande. Tu sabe que condições são essas? No planeta Terra não existe. As populações do planeta Terra, para esses cálculos de Heisenberg, são pequenas. Ou seja, é necessário que o planeta Terra fosse muito maior, ou que as populações pelo menos fossem gigantes, para que o princípio não valesse. Tudo bem? Essas populações muito grandes são chamadas de populações pamíticas. Por quê? Porque as populações muito grandes, os cruzamentos acontecem loucamente. Mas olha só uma outra informação. Então, além das populações infinitamente grandes, o Heisenberg propõe que os cruzamentos ao acaso não poderiam acontecer. Entenda o que eu estou colocando, vou falar de novo. Para a evolução não acontecer, os cruzamentos têm que ocorrer ao acaso. Para a evolução acontecer, os cruzamentos não ocorrem ao acaso. Blum, blum, blum. Que loucura é essa? É simples. Eu estou aqui, nesse momento, e tem 3 gatinhas. Eu vou escolher uma. Quando eu estou escolhendo uma para reproduzir, eu não estou mais escolhendo a minha reprodução não vai ser ao acaso. Eu vou pegar aleatoriamente A, B ou C. Não, eu vou decidir por alguns fatores que eu quero aquela menina ali e não as outras. Então eu estou direcionando o meu cruzamento. Tudo bem? Quando acontece a minha intenção de escolher, por algum motivo qualquer, o cruzamento, está acontecendo a evolução. Mas quando o cruzamento aconteceu a esmo e ao acaso, não está acontecendo evolução porque vai haver um equilíbrio genético nesses cruzamentos. Uma população gigante e no cruzamento ao acaso, então Heisenberg propõe que não vai acontecer evolução porque as mudanças não vão ser sentidas na população. E o último fator importante, ainda dentro da hipótese do teorema de Heisenberg, é que não pode acontecer os fatores evolutivos. Eles não podem ocorrer. Esses fatores evolutivos são mutações, o crossing que nós já vimos, né? As permutações, a mistura dos cromossomos, dos genes nos cromossomos, que nós já vimos em citologia, o cruzamento sexuado. Esses fatores não podem mais acontecer. Então, resumindo o teorema de Heisenberg, populações infinitamente grandes, cruzamento ao acaso e sem os fatores evolutivos, somando tudo isso, dá igual fixismo. Quando a população é pequena, quando o cruzamento não é ao acaso, e quando acontece mutação, crossing, sei lá o quê, isso tudo dá igual
evolução. Qual foi a conclusão dos dois? Evolução existe. Porque todos esses fatores que eles dizem que não pode ocorrer no planeta Terra, ocorrem. Tudo bem? Então agora está sacramentado a hipótese de Darwin, a hipótese de De Vries e a hipótese dos próprios dois pesquisadores. Vamos ver agora um depoimento de um teólogo e de um biólogo, ambos com visões diferentes sobre o mesmo assunto, que é a origem da vida. De acordo com as leis divinas, Deus é o Criador, o início, o princípio de tudo. Um Deus que criou o ser humano, o homem e a mulher, as plantas, os animais, enfim, todo o universo. Não importa se o ser humano veio do macaco, ou de uma célula, ou de outras formas. Mas para nós, o mais importante é que Deus está presente em tudo. No sentido especificamente de associar essa concepção à concepção de origem da vida, da forma como a vida evoluiu, a ciência também desenvolveu, dentro da sua linguagem, dentro da sua especificidade, uma forma muito própria, muito particular. Ela, na verdade, buscou fonte de explicação em princípios de natureza física, de natureza química, a própria biologia enquanto ciência, a geologia, a astronomia. Então, na verdade, não existe uma única área ou uma única ciência própria sobre a origem da vida, mas várias dessas ciências, cada uma da sua forma, da sua maneira, acabou contribuindo com aspectos que puderam associar e transformar dessa maneira, ou conceber dessa maneira, uma forma específica que é a maneira que a ciência aborda. Então, imagino que do ponto de vista evolutivo, a principal diferença se faz justamente quando se contrapõe a ideia da religiosa, uma ideia de uma determinada teologia, seria justamente no sentido da forma como a ciência encara, nesse sentido da sua sistematização, da sua experimentação, buscando base em ciências ou ramos específicos de determinadas ciências previamente determinados, para que possa conceber uma ideia maior. Interessante como duas pessoas têm visões completamente diferentes do mesmo assunto. Mas o teólogo tem algumas informações interessantes e o biólogo também tem algumas informações interessantes. Nós vamos seguir a linha evolutiva. Temos que mostrar para ti que evolução existe e vamos começar com as evidências evolutivas. Vamos começar estudando das evidências evolutivas as evidências anatômicas, aquelas que podem ser vistas, né? Aquelas que estão envolvidas na estrutura do corpo de um ser vivo. Existem dois tipos de análises sendo feitas sobre esse aspecto. Eu posso analisar uma estrutura de um corpo de modo análogo e de modo homólogo. Então, por analogia, eu tenho, ou seja, órgãos análogos ou estruturas análogas, eu tenho aqueles que têm origem diferente e que podem ter a mesma função. Origem de quê, Fernando? Ou seja, eu posso dizer para ti que para executar a mesma função, por exemplo, voar, um órgão como uma asa não necessariamente tem que ser formado por ossos, por pele, por etc. Basta ter uma estrutura que consiga fazer o organismo levantar voo. Então, quando eu tenho uma estrutura, um órgão, que desempenha a mesma função, de origens diferentes, estruturalmente falando, geneticamente falando, eu tenho aí uma comparação análoga. Como exemplo, nós temos aí a asa de uma libélula, que é feita de uma membrana, né? E a asa de um passarinho, que é cheio de ossos, penas, pele e tal. O que eles têm em comum? A função. Ambos servem para voar. O que eles têm de diferente? A estrutura. Não tem a mesma constituição estrutural. Por isso eu tenho uma comparação análoga. E depois eu tenho a homologia. Na homologia eu já tenho a seguinte situação. Os órgãos necessariamente têm que ter a mesma origem, mas não necessariamente executar a mesma função. Vou te dar um exemplo. A baleia, ela tem a nadadeira, que é um órgão, é um membro anterior, adaptada para nadar no meio aquático. Este mesmo órgão é equivalente ao braço de humano ou uma asa de um morcego. Conclusão, eu tenho 3 órgãos diferentes nas funções, um para voar, um para nadar e um para pegar, manipular, sendo que os 3 órgãos têm a mesma constituição, têm a mesma origem genética, a mesma origem de constituição física, ossos, músculos, etc. E ainda evoluíram do mesmo órgão, um membro anterior. Olha esses órgãos aqui em laranja, tá vendo? Olha só, esses ossos são os mesmos,
tanto no braço humano, quanto na pata dianteira do gato. Esses ossos em amarelinho aqui também são os mesmos. Então houve uma adaptação desse órgão para manipulação e uma adaptação desse órgão para tração. Olha o outro desenho. O osso laranja equivale àquele osso laranja no braço humano e equivale àquele osso laranja na pata dianteira do gatinho. Então esse aqui é a barbatana dianteira da baleia. É o osso diminuiu de tamanho, diminuiu de comprimento. Os amarelinhos também equivalem a todos aqueles que eu já te mostrei. E esse aqui do morcego, ó, o ossinho laranja tem é o mesmo ossinho do braço da baleia e do pé do gato. E os amarelinhos a mesma coisa. Então veja que tem a mesma estrutura, só que adaptados ao meio ambiente. Então eu posso dizer que existe uma homologia. Tudo bem? Mesma origem estrutural, embora funções diferentes. Uma outra característica evolutiva, né, uma outra evidência da evolução é a embriologia comparada. A embriologia comparada do humano. Observe esse embrião com poucos dias de formação e aqui até a fase quase para nascer. Reparem que tem as modificações vão acontecendo, mas eu vou te chamar a atenção para essa cauda que existe aqui e uma formação da cabeça que está acontecendo. Observem esta cauda, que é comum aos animais. Olha só, nós temos a galinha, olha a cauda aqui, ó. Quando eu coloco esse embrião sobre uma mesa branca, tanto da galinha quanto do humano, não dá para saber de quem é. Isso mostra que saímos ou surgimos de um ancestral comum. Teve um cara que um dia surgiu na Terra e que se ramificou para tudo que é lado. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. E agora vamos ver um réptil, quer ver? Vamos ver a tartaruga? Observem a cauda da tartaruga, que também na mesma fase, quando eu coloco ela, o pintinho e o humano na mesma mesa, eu não sei mais de quem é. Aos pouquinhos é que a genética vai mudando e vai transformando isso aqui em tartaruga, o outro em pintinho, o outro em humano. Então, isso é o que nós chamamos de estudo comparado da evolução dos animais. Outra evidência evolutiva importante são os órgãos vestigiais. Tem esse nome porque esses órgãos talvez um dia já foram bastante desenvolvidos e depois eles passaram a ficar pequenos, reduzidos, porque passaram a não servir mais para o organismo. E nós vamos ver aqui por comparação os órgãos vestigiais de um animal herbívoro, como o coelho, e depois vamos ver o nosso órgão vestigial. Eu estou falando dos secos, né, que são prolongamentos do intestino grosso ou do intestino delgado, depende, e que tem funções digestivas. Aqui nós temos o aparelho digestivo do coelho. Tá? Seco, então, seria ramificações do intestino delgado ou grosso do animal que vão ajudar a melhorar a digestão desse animal. Ou seja, o capim ou a cenoura, sei lá o quê. E existe aqui, então, um apêndice bem prolongado desse seco. Tá? E ele tem bastante função, porque o alimento vem aqui, fermenta e depois é absorvido os seus nutrientes. Se eu comparar esse apêndice gigante, que tem grande importância digestiva de gramíneas, ou seja, de vegetais, eu vou agora comparar esse apêndice com os humanos que são onívoros. Olha só, olha o tamanho que foi reduzido. Quer dizer, como eu parei de comer só vegetais, um dia o homem comeu vegetais, depois passou a comer carnes e virou um onívoro, então o apêndice perdeu sua função, que originalmente era para digerir vegetais, no coelho, no boi, enfim, os animais herbívoros é grande. Como esse órgão parou de funcionar demasiadamente, ele está perdendo as suas funções, ele está sumindo. Tá? Então esse é um órgão vestigial, como são as nossas unhas, como são os músculos da orelha, enfim, coisas que a gente não está usando mais e que ao longo dos anos geneticamente vão sendo eliminados. Tá? Uma outra evidência evolutiva são os fósseis. Os fósseis são o registro, a marca de um ser vivo que já passou pela Terra. Esse registro é interessante que seja elucidado, né, que seja exacerbado, que esse registro acontece da seguinte forma: uma estrutura dura, ela vai se perpetuar ao longo do tempo. Ou um molde também pode se perpetuar ao longo do tempo. Então, por exemplo, se o BA, aquela criatura imensa, cair aqui e rapidamente for soterrado, não dando tempo de fermentar, vejam que eu estou explicando como se forma um fóssil. Quando o BA cair aqui e rapidamente for soterrado, não dando tempo dele ser digerido, decomposto pelos micro-organismos, pode ser que ele derreta todo, pode ser que nem um osso fique, mas o seu molde pode ficar ali e um dia alguém vai escavar, vai chegar até o BA e vai encontrar o buraco onde ele estava, com a marca dos braços, das pernas,
do bumbum, etc, etc. Ou não. Eu posso conseguir um fóssil de outra forma. Quando o BA caiu ali naquela região e rapidamente foi coberto, né, por terra, por compactação de terra, né, do solo, toda a parte mole do BA, músculos, vísceras e tal, tudo isso foi fermentado, mas não chegou a fermentar os ossos, porque é a parte dura. Então, unhas, ossos, cabelo, isso vai ficar ali. Com o passar dos anos, o cabelo vai derreter também, mas os ossos não. E com o passar dos anos, ainda assim, a parte orgânica desses ossos vai sendo substituída por parte inorgânica. Acontece, então, a petrificação desses ossos, ou das partes duras do BA. E aí, um dia, alguém vai descobrir, né, em 3 milhões de anos à frente, eis aqui um homem, né, que já existiu um homem primitivo, olha como ele era disforme, né, como era um ser humano, né, totalmente. Então, olha só, o ambiente para a formação de um fóssil, ele tem que ser mais ou menos parecido com esse do Pantanal, né, um ambiente meio úmido, meio pantanoso, onde de difícil respiração, onde os micro-organismos anaeróbicos predominam no subsolo. Então, quando uma criatura cai numa região dessa e rapidamente ela é soterrada por lama, ali naquela região, ali naquele ambiente soterrado, aquilo tem grande chance de virar um fóssil. Uma outra evidência evolutiva é a semelhança molecular. Essa semelhança molecular, junto com os fósseis, são hoje as duas grandes vertentes de estudo da evidência, aliás, da evolução dos seres vivos. Essa semelhança molecular baseia-se no estudo do DNA. A genética molecular está hoje ajudando a construir a história evolutiva dos animais, dos vegetais, dos micro-organismos de um modo geral. Olha só a minha Bibi. A Bibizinha com essa pele linda, com esse DNA maravilhoso, é muito parecida. A pele dela comigo, com o seu DNA. Por sua vez, essa pele e esse DNA são parecidos com o de um outro animal que já existiu, um ancestral do homem, que por sua vez, ou seja, eu vou analisando as moléculas de DNA, eu vou estudando o DNA dos fósseis que eu vou descobrindo, ou dos homens que existem no Polo Norte, no Polo Sul, no Equador, enfim, eu vou montando a história genética da diversidade dos homens presentes e fossilizados, e eu consigo, por exemplo, montar a história do homem baseada só no DNA, ou do lobo e do cão, ou do tigre e do leão, ou de uma bactéria ou de um fungo. Uma outra evidência evolutiva é a semelhança comportamental. Os seres muito próximos, mais ou menos, executam comportamentos parecidos. Ou seja, os homens e os macacos executam comportamentos muito parecidos. Os cães e os lobos também. O gato e o leão também. Eu vou dar uma curiosidade para ti. Ô João, tu sabia que quando a gente coloca um chimpanzé pequenininho, né, lá no berçário, e coloca um humano também pequenininho no berçário com a mesma idade, os dois executam os mesmos movimentos, ficam rindo, mexendo os pezinhos, seguindo movimentos com os dedos. Só que um dia, o chimpanzé fica ali, com aquele raciocínio ainda contido, porque o cérebro não é tão desenvolvido, e o humano desembesta, ganhando intelecto, ganhando capacidade de fala, e aí desenvolve a diferença do homem para o macaco. Mas vejam a semelhança que existe. Vamos agora falar sobre as linhas evolutivas. Existem duas hipóteses para explicar como as espécies avançam ao longo do tempo. Uma delas é a convergência adaptativa, que diz o seguinte: o meio ambiente existe e exige que tu tenha uma forma definida, um arquétipo, uma organização estrutural para poder viver lá. Se você olhar o desenho do golfinho, o desenho do tubarão e o desenho desse inseto d'água, eles mais ou menos têm uma anatomia muito parecida para poder nadar, para poder andar, né? Nadar nesse ambiente aquático. Se você observar o sapo, ele tem os olhinhos um pouco elevados. O jacaré e o hipopótamo também têm esses olhinhos um pouco elevados. Por quê? Todos eles ficam mergulhados na lâmina, na água, mas ficam com os olhinhos na lâmina d'água. Isso aí é uma regra, ou seja, eles estão sendo desenhados de acordo com as necessidades evolutivas daquele meio ambiente. Por outro lado, nós temos a divergência evolutiva, que é também uma linha de grande força na explicação da evolução, que é hoje a hipótese mais interessante. Existe um ancestral que evolui até formar os seres vivos próximos dele. Ou seja, um dia, lá na época dos dinossauros, deve ter surgido um camundongo, um roedor, que avançou na evolução e hoje formou os seres vivos aqui, os mamíferos. Esse ratinho, então, foi o primeiro mamífero. E um dia, olha só o que existe. Existem os mamíferos aquáticos, aéreos e terrestres. Ou seja, nessa mesma linha está o homem, está o macaco, está a girafa, está o elefante. Nessa mesma linha de raciocínio, um dia, por exemplo, existiu um peixe primitivo que originou todos os outros peixes,
sei lá, um anfíbio primitivo que originou todos os outros anfíbios, ou seja, a ancestralidade. Isso está provado, está mostrado na embriologia, lembram? A embriologia comparada que a gente mostrou, que os embriões pareciam? Pois é, isso é a teoria da ancestralidade comum, a irradiação. Surge um cara que se espalha de acordo com o meio ambiente. Vamos agora falar das teorias evolutivas. Existem 3 teorias importantes, chamadas de lamarquismo, darwinismo e neodarwinismo. O lamarquismo também tem o meio como seu produto de ideia. Para o Lamarck, o meio transforma o organismo. O meio está em mudanças e essas mudanças formam acontecer transformações no organismo. Para ele explicar isso, ele propôs 2 hipóteses. A hipótese do uso e desuso, onde ele explica que se o organismo usa demais um órgão, ele hipertrofia, ele aumenta. E se ele não usa demais esse órgão, ele hipotrofia, ele diminui e pode até se extinguir. Essas características, usadas ou desusadas, elas podem ser explicadas por Lamarck, podem ser dadas por seus descendentes através da herança dos caracteres adquiridos. Ou seja, se um organismo usava demais um órgão, essa nova característica usada, que estava diferente, ela poderia ser passada para os próximos descendentes. Isso já foi por água abaixo. Então, a herança dos caracteres adquiridos, onde todas as características são herdadas pelos descendentes, ela não vale mais. Tudo bem? Sobre uso e desuso, ela tem ainda alguma utilidade no caso da musculatura humana, seu uso, hipertrofia, seu não uso, hipotrofia. Darwinismo, fundado por Charles Darwin, evidente, se baseia também no meio ambiente. Só que o meio ambiente para Darwin é diferente. Para Darwin, o meio ambiente seleciona o melhor organismo. Então, Darwin tinha como base a sua teoria ou a sua hipótese de seleção natural. O que ele dizia? Dizia o seguinte: o ser vivo que melhor estiver adaptado ao meio ambiente, aquele que tiver maior capacidade de competir, esse vai ser selecionado e vai existir. Então, por exemplo, se eu pego o BA aqui e nós dois vamos, e o João também, né? Coitado do João. Nós 3 aqui vamos disputar uma garotinha. É claro que o BA vai ganhar de nós 2. Por quê? Porque ele é muito mais forte. Mas o João pode ser mais inteligente, o Fernando pode ser mais astuto, e aí então a força bruta não resolve. Então, quando Darwin dizia o mais adaptado, não necessariamente o mais forte. Mas, de algum modo, o cara tinha que ter, ou seja, o ser vivo tinha que ter alguma vantagem sobre o outro. E essa vantagem é o que destacava e permitia com que a sua espécie permanecesse na Terra. Condições para que ocorra a seleção proposta por Darwin. Numa população, é necessário que exista variabilidade de caracteres na espécie. As espécies não podem ser idênticas, elas têm que ter nuances. O esquimó é diferente do japonês, que é diferente do chinês, que é diferente do brasileiro, do africano e assim vai. Isso para dar exemplo na espécie humana. Olha a quantidade de características diferentes que existem nos cães, nos gatos. Isso é importante, sabe por quê? Porque vai aumentar a competição entre eles. E aquelas características que melhor favorecerem aquele animal competidor ou aquela planta competidora vai permitir que ele seja selecionado. E a reprodução dos mais adaptados vai acontecer. Então, só existe evolução se existir reprodução. Todas as modificações que existem no meu organismo têm que ser colocadas em teste na natureza e têm que me permitir reproduzir. As minhas modificações podem ser que passem para os meus descendentes, e aí podem ser que os meus descendentes repassem, e assim a espécie vai permanecer no tempo e espaço. Vamos agora falar do neodarwinismo. O neodarwinismo é a ideia de seleção natural de Darwin junto com a ideia de Hugo de Vries, mutação. O neodarwinismo explica a variabilidade das características que Darwin propôs que tinha que existir na população. Só que Darwin não sabia explicar de onde vinham essas variações todas. Ele sabia que existia uma girafa de pescoço comprido, pescoço médio e pescoço curto. Se ele explicar de onde vinham essas mudanças, ele não sabia. O neodarwinismo explica. Devem ter acontecido mutações com as girafas ao longo do tempo e surgiram girafas de pescoço, tudo que é tamanho. Aí onde entra Darwin? Ele diz o seguinte: a girafa que conseguia comer, conseguia viver. E se conseguia viver, conseguia reproduzir. A girafa que não conseguia comer, estava fraquinha, adoecia ou era predada, e aí a espécie era extinguida. Tranquilo? Então é a junção das 2 hipóteses. Beleza? O darwinismo afirma que os indivíduos lutam pela sobrevivência entre si. Hoje, sabe-se que há uma luta entre o indivíduo e o meio ambiente, sobrevivendo os mais aptos a viver nele.
Darwin e Lamarck falavam sobre as heranças dos caracteres adquiridos, embora por abordagens e diferentes, hoje foi corrigido pela teoria da mutação de Hugo de Vries, sugerindo que a variação de uma mesma espécie daria-se por alterações no material genético. Te recomendo como dica de estudo ver o filme Cosmos, episódios 1 e 2, de Carl Sagan. É muito interessante, mostra a origem, desde o Big Bang do planeta até a origem da vida e a evolução humana, passando por tudo isso que nós falamos hoje. E não esqueça de fazer exercícios. Bom estudo e até mais. Na aula de hoje falamos sobre histórico e conceitos. Observamos o fixismo e as evidências evolutivas. O fixismo, as espécies surgem por uma criação divina e permanecem inalteradas, e as evidências evolutivas provam que a evolução existe. Destaque aí para os fósseis, o DNA e a homologia e analogia dos órgãos. E analisamos as teorias evolutivas. Existem 3 teorias: Lamarckismo, que propõe o uso e desuso e a herança dos caracteres adquiridos; Darwinismo, que se baseia em seleção natural, onde o ambiente seleciona os mais bem adaptados; e Neodarwinismo, que é a fusão do darwinismo com a ideia de Hugo de Vries, mutação, onde os seres sofrem transformações por mutações e as melhores mutações são selecionadas. Bons estudos! Sugiro que peça para o seu aluno fazer exercícios, esse assunto é importante, principalmente se esse aluno está galgando um vestibular. E também provoques, né, um debate, que é muito interessante, sobre criacionismo e evolucionismo, mostrando com bastante veemência a importância da ciência nessa história e não descaracterizando também a importância religiosa nessa história. Obrigado e boa sorte.